O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados, sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs que estão aqui presentes, colaborando na realização dessa Santa Missa e participando também aqui presencialmente, a você que nos acompanha e reza conosco nesse momento também, pelas redes sociais. É bom estarmos juntos, mesmo que um pouco à distância, para celebrarmos a Eucaristia, ouvindo a palavra de Deus, nos aproximando sempre do Senhor. Nós estamos na liturgia vivendo o 14º domingo do tempo comum. Por isso, então, a cor verde, que é a cor própria do tempo comum. E nesse domingo que nós estamos celebrando, a palavra de Deus nos traz uma mensagem muito oportuna para os nossos tempos. Porque, por um lado, o importante para o mundo é demonstrar a grandeza dos poderosos. Quanto mais a pessoa tem fama, quanto mais tem dinheiro, quanto mais tem poder, parece que acima de tudo. E muitos, para buscar o poder, para buscar o dinheiro, para buscar a fama, fazem o que for preciso e muito mais até. Pisam sobre os outros, exploram, mentem, roubam, falseiam as coisas, porque é importante para muita gente ter o poder, ter o dinheiro, ter a fama. Acontece que, por outro lado, Deus demonstra a grandeza dos humildes. O que importa é a humildade, a simplicidade, porque isso de fato, esses valores de fato nos aproximam de Deus sempre mais. Mas vamos voltar um pouquinho à primeira leitura do livro de Zacarias. O contexto dessa leitura é que, depois de uma batalha, o rei está voltando vitorioso a Jerusalém. O povo aguardava o rei numa entrada triunfal, vitoriosa, gloriosa. Mas o profeta Zacarias anuncia uma entrada humilde, pacífica, montado num jumento.
E ao ouvirmos esse texto, o contexto, né, dessa palavra de Zacarias, logo fazemos relação com a entrada de Jesus em Jerusalém, que nós celebramos no Domingo de Ramos. O povo esperava um rei forte, poderoso, queria expulsar os adversários, estabelecer um reinado forte para vencer os inimigos adversários. E Jesus entra em Jerusalém montado num jumentinho, que era o meio de transporte dos mais simples, dos mais humildes. O povo esperava um rei glorioso. Jesus entra e é aclamado como rei, sim, mas simples, humilde, que dá a vida para estar próximo daqueles que necessitam mais dele. A primeira leitura, portanto, tem uma relação muito próxima com a entrada de Jesus em Jerusalém. Na segunda leitura, nós ouvimos a carta de Paulo aos Romanos. E aí Paulo nos ensina: a vida segundo a carne gera morte. O que é a vida segundo a carne? É a pessoa buscar apenas os prazeres da vida, estar sempre por cima de tudo, não importa se é para pisar nos outros, para humilhar os outros. A vida segundo a carne, a vida segundo o pecado, gera morte. É o que Paulo diz à comunidade dos romanos. Mas a vida segundo o Espírito que recebemos no batismo, gera vida. A vida segundo a carne traz a morte, porque nos distancia de Deus, nos afasta de Deus. A vida segundo o Espírito nos aproxima do Senhor, gera vida. Por isso que é sempre bom e razoável sabermos escolher também nossa vida. Que vida nós queremos? A vida segundo a carne ou a vida segundo o Espírito? A vida de quem quer ter tudo sempre mais, não importa se é para humilhar, mentir ou roubar? Ou a vida segundo o Espírito, para dar valor ao batismo que recebemos, dar valor ao irmão, à irmã que está ao nosso lado? É a escolha que nós somos chamados a fazer. O Evangelho desse domingo, segundo São Mateus, trata do retorno dos apóstolos da primeira missão apostólica. Jesus os envia em missão e depois eles voltam. E de certa forma, um pouco para prestar contas do que haviam vivenciado, do que tinham vivenciado nessa missão apostólica. Os apóstolos voltam cansados, mas alegres, exultantes, por terem até expulsado demônios. Imaginam só, Jesus os chama em missão, os envia em missão, e eles até expulsaram demônios. Opa, voltaram todos radiantes, porque fizeram grandiosidades, digamos assim, né? Jesus os escuta com muita atenção. E Jesus os faz refletir também. Por quê? Muitos aceitaram a pregação deles, outros não. Muitos abriram o coração, outros fecharam o coração. Outros ficaram indiferentes diante da pregação dos apóstolos. Então Jesus faz uma oração de louvor, porque a proposta de salvação encontrou acolhimento no coração de quem? No coração dos humildes.
Para os arrogantes, os orgulhosos, o que os discípulos falavam não tinha nada a dizer para eles. Mas os humildes, os simples, acolheram a mensagem. Então Jesus reza ao Pai: eu te bendigo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Jesus louva e agradece ao Pai, porque os pequeninos, os simples, os humildes, acolheram a palavra anunciada pelos apóstolos, discípulos. Os grandes e poderosos, os sábios e inteligentes, não perceberam a presença do reino de Deus e não acolheram a mensagem. Os pequenos, os pobres, os humildes, os marginalizados, acolheram com entusiasmo a palavra dos apóstolos, a palavra do Senhor, dirigida a eles pelos apóstolos. Acolheram com entusiasmo a palavra, acolheram com entusiasmo o anúncio do reino, feito pelos apóstolos. E aí Jesus acrescenta: sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Ou seja, é vontade de Deus que a sua palavra chegue aos corações. Agora, para acolher a palavra tem que ter simplicidade, tem que ter humildade. Se tiver arrogância, se tiver orgulho, não vai acolher a palavra. Sim, Pai, deve ser também o nosso caminho de salvação, dia por dia. É a vontade de Deus que deve ser vivida a cada momento em nossa vida. Será o princípio de uma vida nova. Quem vive este sim, Pai, encontra a paz que Cristo veio trazer. Sim, Pai, eu quero viver tua palavra, eu aceito tua palavra, quero ser conduzido por tua palavra. E o ser humano só diz isso quando tem humildade no seu coração, quando tem verdade no seu coração. Quando tem arrogância e orgulho, não é capaz de dizer isso não. E Jesus faz um convite: venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar o peso do seu fardo, e eu lhes darei descanso, porque a minha carga é suave e o meu fardo é leve. O Senhor não tem desejo, não tem prazer em colocar fardos pesados sobre nossas costas. Não, Ele quer nosso bem, porque nos ama de verdade. Olhando para a nossa vida no dia a dia, existem problemas que não têm solução, nós não conseguimos resolver. Quem de nós já não passou por problemas sérios, que a gente não consegue uma resposta, não consegue uma explicação, não consegue uma solução? Existem dores em nossa vida que nenhum analgésico resolve. Existem dores que você pode tomar um pacote de analgésico e não vai resolver não. Dores fortíssimas. Em nossa vida surge a escuridão onde a luz não chega. E Cristo nos repete: venham a mim vocês todos que estão cansados e eu vos aliviarei. Só Ele pode aliviar o peso dos nossos sofrimentos. Quem de nós já não passou por momentos assim? Sofrimento, por causa de injustiça, por causa da maldade alheia, por causa de problemas da vida familiar.
por causa de problemas no trabalho, a convivência com as pessoas que não nos aceitam, momentos difíceis, provações que nós passamos. Em momentos assim, nós só podemos recorrer a Ele, recorrer a Jesus, buscar Jesus. Só Ele pode aliviar o peso dos nossos sofrimentos. Quando os planos de Deus são diferentes dos nossos, é importante dizermos com generosidade: sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. A vontade de Deus se faz em nós. As provações acontecem também em nossa vida. Não é só na vida dos outros, não. Em nossa vida acontecem também as provações. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Então a paz começará a reinar em nosso coração. Quando abrimos o coração para o Senhor, nosso coração se transforma cada vez mais. É importante acreditar nisso. É importante viver esta verdade. Sim, Pai. Quando nós rezamos o Pai Nosso, nós dizemos: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Não é a minha vontade que prevalece, mas a vontade de Deus sobre mim, sobre nós. Eu termino com uma oração. Procure acompanhar mentalmente essa oração. Senhor, abre nossos ouvidos e nossos olhos, para que possamos ver e ouvir o que é bom e justo. Clareia nossa mente, para podermos entender o significado profundo da nossa existência. Fazei que busquemos a sabedoria que vem de vós. Fazei que busquemos a sabedoria que vem de vós. Por isso, Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Professemos então a nossa fé.